O número reduzido de acasalamento ou acasalamento incompleto é o maior culpado pela baixa fertilidade dos machos. Olá, no Minuto Agro de hoje o médico veterinário Antônio Carlos nos fala sobre alguns fatores que podem afetar a baixa fertilidade em galos. Olá! São vários os fatores que alteram a fertilidade dos galos. Dentre eles nós temos a baixa qualidade do sangue, a perda da libido, número reduzido de acasalamentos, agressividade dos machos, baixa relação macho e fêmea. Quanto à qualidade do sangue, ela pode ser alterada por algumas enfermidades, sejam elas respiratórias, entéricas ou locomotoras, uso de algumas medicações, vacinas mal aplicadas ou reações aos seus adjuvantes, micotoxinas, estresse calórico, seja ele na recria ou na produção, e deficiência de alguns nutrientes específicos, tais como vitamina E e selênio. Em relação à perda da libido, uma nutrição acumulada e insuficiente na fase de recria é um problema. A perda da condição corporal ao longo de toda a vida, outro problema. A imaturidade, então nós temos que tomar muito cuidado com o peso-alvo final da fase de recria. Nós temos que atingir esse peso-alvo com aves com baixo CV, baixo coeficiente de variação, lote bem uniforme, para evitar que tenhamos aves muito leves que não estejam preparadas para receber o estímulo luminoso e ter problemas. Um outro problema é o sobrepeso. Além disso, temos aquelas competições que acontecem ao longo da vida do lote, especialmente após a transferência, que a ave está num ambiente novo, ela está numa densidade nova e, logicamente, quando vamos trabalhar com alta densidade, lá na fase de produção, nós temos que ter uma especial atenção para o layout do galpão, a distribuição dos equipamentos, tudo isso visando manter uma boa uniformidade desse grupo de aves aí. O número reduzido de acasalamento ou acasalamento incompleto é o maior culpado pela baixa fertilidade dos machos. Eles são causados por pododermatites, artrites, excesso de peso corporal, excesso de massa muscular peitoral. Quando nós falamos de massa muscular peitoral, nós estamos falando do flashing. O que é o flashing? É uma avaliação que nós fazemos nas aves, no escala de 1 a 5, sendo que aquelas aves que têm o peito mais fino e com menos massa muscular peitoral, essas aves são flashing 1. E aquelas aves que têm o flashing 5 são as aves com o maior volume de peito, ou seja, maior quantidade de massa muscular peitoral. E o que é o ideal? O ideal é termos machos com flash 2,5 aí no final da recria e depois ao longo de toda a fase de produção. Por falar nesse macho ideal, o que é esse galo ideal que nós queremos? Nós queremos um reprodutor que ele tenha um bom tamanho de esqueleto, com tamanho de tarso de 10 a 12 centímetros, com flash 2,5, com uma boa postura corporal, com cristas e barbelas bem desenvolvidas. Afinal, essas cristas bem desenvolvidas, elas têm uma alta correlação com o tamanho do testículo, que por sua vez, as aves que têm maiores testículos têm uma maior fertilidade. Fisiologicamente aí, durante toda a fase de recria, acontecem vários eventos aí. Eu vou falar em 3 eventos aí. Vamos dividir em 3 partes. Uma parte da recria, o arranque de 1 a 4 semanas. Nessa fase, há um forte crescimento do sistema imune, do sistema digestivo, do sistema cardiovascular, do esqueleto e do empenamento. E numa segunda etapa aí, de 5 a 12 semanas, onde às 12 semanas a ave já cresceu 95% do seu tamanho de esqueleto. Quanto ao tamanho testicular nessa fase de 5 a 12 semanas, o testículo cresce muito pequeno, mas há um desenvolvimento das células que vão sustentar e nutrir o espermatozoide lá no futuro.
Após 13 semanas, até o início da fase de produção, é uma fase que nós vamos preparar essa ave aí para o acasalamento. Há um forte crescimento, né, dos hormônios e há um forte crescimento do tamanho do testículo também. É onde nós vamos preparar essa ave para a produção. Então, mais uma vez, durante toda a vida do lote, nós temos que procurar seguir aqueles pesos que nós temos como estándar. E para isso, o que nós temos como ferramentas? Fazer as seleções. Então, nós fizemos as seleções durante a fase de recria. Na primeira semana nós já fazemos uma, depois fazemos uma outra com 4 semanas, outra com 8, 12, 16 e entre 18 e 20 semanas nós já estamos fazendo uma seleção de apronte aí, onde nós pegamos aquelas aves que têm mais desenvolvida crista e barbela, aquelas aves que não têm defeito, aquelas aves com flecha em 2, 2,5. Ao fazermos a seleção, nós também eliminamos aquelas aves que são muito pequenas, que vão perdendo a condição para trás, para chegarmos lá no final da recria com em torno de 10,5% a 11% de machos aptos. Nós recebemos 15%. Então nós usamos essas ferramentas aí para fazer esse tipo de trabalho. E um outro cuidado também que nós temos que ter logo após a transferência, manter a boa condição corporal, lá na fase de produção, manter aquele ganho de peso regular dos machos, especialmente depois de 30 semanas, bem próximo do estándar. E há outras ferramentas de manejo aí que são fundamentais. O que é? Respeitar os espaços de comedouros para cada idade, trabalhar com a densidade de 3 a 3,5 machos por metro quadrado, uma rápida distribuição do alimento em menos de 3 minutos, uma regular, bem feita distribuição de alimentos. Na fase de produção, manter de 20 a 22 centímetros de espaço de comedouros para os machos, respeitar a altura desses comedouros, colocar a quantidade certa por comedouro, enfim, fazer um bom manejo visando manter um bom galo durante toda a vida do macho. E, finalmente, a última causa aí da perda da fertilidade dos machos são a falta de sincronismo, que afeta a agressividade. Então, a agressividade dos machos é causada pela falta de sincronismo entre macho e fêmea. Então, nós temos que chegar lá na fase final da recria com um bom peso de macho, um bom peso de fêmea, de acordo com suas respectivas tabelas, seus pesos alvos, com boa uniformidade de macho, boa uniformidade de fêmea, para que essas aves estejam aptas para ter uma boa fase de reprodução. E, finalmente, nós temos que respeitar a relação macho e fêmea. A gente acasala em torno de 10 a 10,5% de macho em relação às fêmeas e, ao longo da vida, nós vamos descartando aquelas aves que vão perdendo condição, aquelas galas que vão ficando inférteis, para chegarmos lá no final da vida produtiva desse lote aí, em torno de 8 a 8,5% de machos em relação à fêmea. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!